Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Se é a primeira vez que me visita, convido a inscrever-se para poder receber as notificações sempre que eu edito um novo vídeo. Convido também a dar o seu parecer através de um simples like, gosto, e a partilhá-lo com os seus amigos e até discutir, conversar sobre os temas, se achar se isso é importante para a sua cultura, sobre estes temas que eu costumo abordar nos meus vídeos. Hoje eu vou tratar um tema que agora está na ordem do dia do caminho sinodal e aparece nas sínteses das diversas conferências episcopais e agora também na síntese que veio do Vaticano e as propostas que faz para a quarta fase do caminho sinodal, que em princípio se realizará o próprio sínodo em setembro ou outubro de 2023 deste ano. Mesmo o documento que agora acaba de sair, respondendo às interpelações vindas do Vaticano, a Conferência Episcopal volta a apresentar o tema como importante para a Igreja do futuro, do presente e do futuro, e que é a ordenação de homens casados e, portanto, a não necessidade do celibato para aceder ao sacerdócio. Eu já fui interpelado por jornais aqui de Portugal sobre este tema e a minha resposta foi simples, que o celibato sacerdotal não é uma invenção da Igreja, é de origem divina, tem a ver com o mistério de Cristo e com a sua vontade de assim serem os sacerdotes do Novo Testamento, digamos assim, a começar pela vocação apostólica. Costuma dizer-se que houve tempos na Antiguidade em que a Igreja aceitava sacerdotes, bispos, diáconos casados. No entanto, é preciso recordar uma coisa que não aparece muito dita com muita frequência, mas o Papa Bento XVI, no texto que está na obra póstuma que acaba de ser publicada depois da sua morte, póstuma, o que é o cristianismo, e o cardeal Sarah, que também escreveu uma obra do fundo do coração, uma obra que ele escreveu como reação ao sino da Amazónia, onde se insistia que a solução da crise do clero na Amazónia seria ordenar homens casados, como se diz em latim, viri probati. E tanto o Papa Bento XVI como o cardeal Sarah são unânimes em recordar esta norma que vinha da Igreja Antiga e que consta no Concílio de Elvira. O Concílio de Elvira diz que determina que bispos, sacerdotes, diáconos que sejam casados e que tenham comércio na linguagem eclesial com as suas esposas devem ser destituídos do seu cargo. Quer dizer que, na Antiguidade, bispos, sacerdotes, diáconos casados tinham de renunciar à relação sexual com as suas esposas, isto é, deviam, a partir daquele momento, viver um matrimónio à maneira de São José e Nossa Senhora. Este é um dado histórico que é esquecido, de tal modo que, se nós fôssemos coerentes com a tradição da Igreja, deveríamos exigir aos sacerdotes e aos diáconos, entretanto, sacerdotes na Igreja Católica não são casados e não são admitidos homens casados ao sacerdócio, mas diáconos, se fôssemos coerentes com esta determinação da Igreja Antiga, deviam renunciar ao matrimónio, ao seu exercício, deviam passar a viver um matrimónio com as suas esposas à maneira de São José e Nossa Senhora. Quer dizer que mesmo os viri probati,
que eram admitidos ao sacerdócio e ao episcopado, digamos assim, deviam renunciar ao matrimónio, ou seja, ao seu exercício através da relação conjugal. Quer dizer que desde sempre, na Igreja, a castidade, o celibato, foi exigido como condição para aceder ao sacerdócio, ao episcopado e ao diaconado. Refere-se à Igreja Oriental. A Igreja Oriental, de facto, tem sacerdotes casados, mas para os bispos são ordenados de entre os sacerdotes celibatários. Quer dizer que para o episcopado se exige na Igreja Oriental o celibato. Mas esta não é uma norma jurídica canónica, uma norma da Igreja. O celibato sacerdotal, ao nível do sacerdócio, do episcopado e do diaconado, decorre da própria natureza do sacerdócio instituído por Nosso Senhor Jesus Cristo e, portanto, começa pela vocação apostólica. Nós costumamos dizer, ou costuma dizer-se, argumentar-se, que entre os apóstolos havia um que era casado. Nós temos notícia disso, São Pedro. Até temos a notícia por um dado particular, que é a cura da febre, a cura da sogra de Pedro, numa visita que Jesus e os seus discípulos fazem à casa de Pedro. Pronto. É interessante que este caso merece alguma reflexão, porque desde o momento em que Jesus convidou os apóstolos a seguirem-no, vem e segue-me, far-te é pescador de almas, e depois mais tarde até a confissão de Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A partir daquele momento, ele deixou a sua esposa, a sua mulher, os seus filhos, realizando a radicalidade de uma palavra que Jesus dirige a quem quer ser seu discípulo. Se quer ser seu discípulo, ou se alguém quer ser meu discípulo e seguir-me, e não renunciar ao pai, à mãe, à esposa, aos filhos, etc., etc., não pode ser meu discípulo. Esta radicalidade do discipulado, podemos dizer que se realizou também em São Pedro. E por isso, a partir do momento em que ele passou a seguir Jesus, abandonou, deixou a sua família. E por isso nós podemos compreender a febre da sogra de Pedro. Porque eu tenho casos, conheço pessoas que, em determinadas circunstâncias em que estavam muito irritadas ou queriam chamar a atenção, metiam-se na cama com febre. Senhoras, refiro-me. Portanto, o caso da sogra de Pedro estar com febre é uma reação a esta condição de não perceber o que estava a acontecer com ela. Aliás, há um teólogo moralista italiano que recorre ou cita a febre de Pedro, da sogra de Pedro, para ilustrar o que significa o pecado capital da ira. A ira, naturalmente, que é uma reação agressiva que nós possamos ter para com os outros, ou para com o mundo, ou para com a natureza, ou para com Deus. Mas essa agressividade tem uma causa profunda. Esta causa profunda, no caso da sogra de Pedro, era não perceber o que é que a sua história, não perceber o que é que está a acontecer na sua vida, como é que alguém, um poeta, um visionário, podemos assim dizer, um profeta, leva-lhe o genro e deixa a mulher e os filhos, a filha e os netos à conta de si próprios, à conta dela. E ainda por cima, vem jantar ou tomar uma refeição à minha casa. Isso é demais. E por isso ela ficou com febre e meteu-se na cama. Porque é assim que se compreende porque é que um episódio tão irrelevante possa fazer parte do Evangelho, da narrativa evangélica. E a narrativa evangélica é a partir está concentrada no mistério da paixão do Senhor, com uma pequena introdução, como dizem alguns exegetas. E, portanto, o mistério da redenção, o mistério da salvação, entra nesse mistério um pequeno episódio da cura da febre da sogra de Pedro.
é porque realmente estava aqui indicada a causa da irritação. Ele, a partir do momento em que foi tornado discípulo de Jesus, deixou tudo, inclusive a mulher e os filhos. E por isso Jesus vai curar a febre da sogra. Ela levanta-se e começa a servi-los. Mas este serviço, que naturalmente imediatamente é preparar a refeição, na realidade é servir o Senhor, é tornar-se seu discípulo. E por isso, a partir daquele momento, também ela, os netos e a filha, a esposa de Pedro, passaram a ser discípulos do Senhor, a segui-lo no caminho que ele ia percorrendo em ordem até à cruz do mistério pascal. Ora, significa que a partir daquele momento Pedro foi celibatário. O que é o exemplo que serve para a Igreja depois aplicar a outros viri probati que eventualmente foram chamados ao sacerdócio, que a partir daquele momento passaram a ser celibatários, como depois o Concílio de Elvira, no século IV, V, o determina. Portanto, não é uma questão simples de dizer vamos considerar que o celibato é uma norma canónica, é uma norma da Igreja. Não é. Não é. Ela tem a sua base, o seu fundamento em Jesus Cristo e no modo como ele queria que os seus apóstolos vivessem com ele, porque quando ele os chamou, diz o Evangelho, chamando-os pelo nome, diz o Evangelho, para estarem com ele sempre. E por isso os sacerdotes, o sacerdócio apostólico dos bispos e dos sacerdotes e também dos diáconos, isto é uma questão que nós poderemos também referir em próximas ocasiões, participam do mesmo dinamismo apostólico e por isso configuram-se com Jesus Cristo no seu próprio modo de existência. Mas podemos ir mais fundo, isto é, o próprio celibato e a própria virgindade começa com Jesus Cristo. Há um episódio muito simples, que é o da pedra do menino Jesus no templo, quando tinha 12 anos. Aquele momento dos 12 anos era um momento importante de introdução na vida adulta, o que significava que o menino, já tornado adulto, os pais deviam procurar para ele uma esposa. Ora, quando São José e Nossa Senhora regressam a Nazaré, àquele episódio da pedra do menino Jesus no templo, quando regressam a Nazaré, não acontece nada. Não procuraram nenhuma esposa para o seu filho. E por isso Jesus quis, na sua virgindade, digamos assim, no seu celibato, é o início de uma história de salvação que com ele realmente começa. A história da salvação culmina nele e começa com ele. E por isso é a partir daí que começa a virgindade consagrada, que não era costume em Israel. Nós temos o episódio de Isabel, que sentia o vexame por ser de idade avançada e não ter filhos. E, portanto, quando se concebeu, deu graças a Deus porque a libertou deste vexame, desta vergonha de não ser mãe. E por isso, com Jesus, começa a virgindade consagrada, começa o celibato. E por isso, como de resto, aliás, há uma frase do Evangelho em que Jesus diz: há uns que se fazem eunucos porque são pela natureza eunucos, outros que se fazem pela vontade dos homens, outros que se fazem eunucos por causa do reino dos céus. E, portanto, a radicalidade do Evangelho implica no próprio Jesus Cristo e depois naqueles que o seguem esta condição virginal e do celibato. Portanto, eu tenho defendido e continuo a defender que isto não é uma opinião eclesial, isto é um dom de Deus à sua Igreja e o Senhor que a fundou, que está na sua origem, assim quer os seus sacerdotes celibatários por causa do reino dos céus. Que seja difícil, que haja condições dramáticas que os envolvem a Igreja e o mundo, isso é outra questão que deve ser nos seus lugares próprios tratada, mas que não pode pôr em causa aquilo que é a vontade do próprio Senhor, porque hoje em dia, ao colocar-se estas questões, esquece-se, parece, eu tenho a impressão, que no fundo é uma falta de fé. Não se acredita em Deus
E não se acredita na divindade de Jesus Cristo como se ele fosse alguém condicionado pelo seu tempo e, portanto, o que valeria para um tempo não valeria para o outro. O que valeria para uma cultura não valeria para outra. Mas isso não pode ser. Isto é uma falta de fé na divindade do nosso Senhor Jesus Cristo e, por isso, na sua graça, porque aquilo que não é possível ao homem é possível a Deus. Ainda poderemos voltar a um outro assunto, ainda ligado ao celibato, mas fica por agora esta aproximação. Obrigado pela sua atenção e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.